A paz do Senhor a todos. Uma boa noite a todos os amados que estão nesse momento conosco. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para adorar e bendizer o nome do Senhor. Quero também desejar boas-vindas àqueles que estão nos assistindo hoje pela primeira vez, que eu creio em nome de Jesus que tem muitas pessoas novas aí nos assistindo. E como eu já falei, é motivo de alegria estar aqui. Nessa noite eu quero estar orando e estar entregando esse momento nosso de adoração que vamos começar agora nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que passamos na Tua presença, Senhor, e por mais essa noite, Pai, estando aqui, Senhor, para adorar e bendizer o Teu nome, Pai. Senhor, somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Senhor, porque mesmo, Senhor, nos momentos em que nos vemos, Senhor, com tantas dificuldades, Senhor, muitas das vezes, Senhor, dificuldades que não são financeiras, não são materiais, Senhor, mas sim, Senhor, a dificuldade sentimental, Senhor, porque temos vivido tempos em que não conseguimos entender os nossos próprios sentimentos, mas o Senhor está conosco. Abandonado, Senhor, e nós queremos te agradecer, Senhor, nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sinto, Senhor, o toque do Teu Espírito, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado bagunçar, Senhor, em nossas vidas, em minha vida, no meu coração, no meu sentimento, o Teu Espírito Santo vem, Senhor, e me consola e conserta e volta tudo para o lugar. Obrigada, Senhor, por todo o Teu cuidado. Obrigada, Senhor, por cuidar da nossa saúde, por não permitir, Senhor, que o mal chegue, Senhor, à nossa casa. E na casa de muitos, Senhor, a quem conheço. E sei, Deus, que o Senhor tem cuidado, Senhor, de mim, da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos, Senhor. E eu quero te agradecer nessa noite por isso, Senhor. Sou grata, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, está começando o nosso período de louvor. E eu espero que você, na sua casa, no seu sofá, né, sentadinho aí, assistindo a esse culto, que você possa adorar ao Senhor juntamente conosco.
porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Tem conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Tão maravilhoso é estar nos braços do nosso Pai. É o toque mais gostoso, é o toque do Espírito Santo, confortando meu coração, o seu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque
Senhor, pelos teus braços, Senhor. E aquele, Senhor, que tem se sentido só, Pai, que nessa noite, Senhor, ele possa se sentir abraçado, Senhor, pelo teu Espírito. Aleluia, Jesus. Nessa noite eu quero deixar aqui um versículo para a reflexão dos amados, que está em Jeremias 29, no capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o Senhor, Ele tem feito assim, amados. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem cuidado. O Senhor, Ele tem planos muito maiores do que os nossos. E os nossos planos que foram deixados para depois, o Senhor sabe o porquê. O Senhor, Ele tem trabalhado nos seus planos. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um. E certamente, os planos dEle para mim e para você são muito melhores do que tudo aquilo que planejamos até aqui. E o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós com muito amor. Ele tem nos abraçado com esses braços que são os melhores que existem e cuidado de nós com um amor incondicional. Vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. E amor é esse, graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por
Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um novo amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus que nos ama com um amor que nós somos incapazes de compreender. As suas misericórdias são infinitas, elas se renovam a cada manhã. Esse amor que foi capaz de entregar o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse é o amor do nosso maravilhoso Deus, do nosso grandioso Senhor. Ele, dono de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E mesmo assim Ele nos ama, nós sendo tão pequenos, sendo tão minúsculos, e Ele tão grande. Mas Ele nos ama com um amor incondicional, um amor do tamanho da sua grandeza, um amor que nós não podemos medir, não somos capazes de medir o amor do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que te chama nessa noite, esse é o Deus que te chama para respirar nessa noite. Aleluia, que nessa noite você possa respirar aliviado. Que nessa noite o Senhor possa te encontrar dentro desse mar de confusão em que você se encontra. Que o Senhor Ele vai te achar, Ele vai te dar a mão e Ele vai te trazer de volta. E você vai respirar, Ele vai te dar de volta o fôlego da vida. Aleluia, Jesus. Que nessa noite o Senhor possa encontrar, Senhor, cada um na sua casa, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse momento eu vou estar passando para a pregadora da noite, Irmã Ruth. Irmã Ruth,
Irmã Rutinha, há quanto tempo, irmã Rutinha? Que isso, hein? Pessoal aí que não vê a irmã Rutinha há um tempão, posso abraçar você não, senão o pastor vai ficar lá, meu Deus, não abraça, não pode. Vou estar orando, vou estar entregando a irmã Ruth na mão do Senhor nessa noite, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença nesse lugar, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por cada louvor entoado aqui, Senhor. E que nessa noite, Senhor, o meu desejo é que o Senhor possa ter falado, Senhor, a vários corações através dessas canções, Pai. E nesse momento, Senhor, estamos passando para a palavra, Senhor. E eu quero te entregar aqui, Senhor, a minha irmã Ruth, Pai. Senhor, tua serva, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar transmitido através de seus lábios, Pai, e que possa alcançar, Senhor, o coração, Senhor, nessa noite, e que haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar uma boa noite, uma paz para todos que estão ao alcance da nossa voz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo esse Deus porque Ele é Deus de estratégia. Ele é Deus que prepara tudo para que nós possamos nos sentirmos guardados, para que possamos nos sentirmos protegidos por Ele. Eu louvo ao Senhor, nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava um pouquinho preocupada, como são as coisas. A gente sempre se preocupa porque são vidas, né? A nossa vida para o Senhor ela tem muito valor. Então a gente que às vezes está incumbido de trazer uma palavra, a gente sempre se preocupa, né? O que vamos dizer, a gente pede a direção do Senhor, o que Deus quer falar conosco. E sempre fica assim. Eu quero já deixar aqui claro, aqui, meus amados, que se você me vê chorando, se você me vê glorificando o Senhor, não se preocupe. Eu já estou com 39 anos, eu não parei de chorar ainda. Então, tipo assim, eu acho que eu não vou conseguir parar de chorar. Então, tem coisas que me emocionam bastante. Quando eu falo das coisas de Deus, quando eu me lembro do cuidado de Deus, isso realmente me deixa bastante emocionada. Eu choro mesmo. E eu já tentei parar, não, eu tenho que me segurar, eu tenho que me controlar, mas eu já cheguei à conclusão de que faz parte da minha essência. Então, né, vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar, meus amados, para todos nós nessa noite, uma palavra que está no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Quero compartilhar com vocês, né, uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu louvo ao Senhor, não importa o tempo que passa, né? O Senhor sempre vai criar estratégias, sempre vai preparar uma forma de cuidar da sua igreja, de cuidar do seu povo. Eu ouvi os louvores que foram ao encontro, aquilo que o Senhor já tinha falado no meu coração. Eu fiquei assim bem emocionado na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas um versículo, depois a gente dá uma passeada por aqui, a gente vai falando um pouquinho. Apocalipse, no capítulo 5, apenas o versículo 3 e o versículo 4, por enquanto, para que nós possamos entrar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 4 e o versículo 3 e 4. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, a palavra desse livro diz que a visão do livro selado com 7 selos e o cordeiro. No capítulo 3 diz assim, no versículo 3 diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. No versículo 5 diz assim: todavia, um dos anciões me disse: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu
como eu disse antes, eu fico muito emocionado com o cuidado de Deus, né? O Senhor, Ele sempre vai criar estratégia para cuidar do seu povo. Deus, Ele sempre cria uma forma para cuidar da igreja, para cuidar do povo dele. E eu fico olhando, às vezes, os cultos que são realizados, né, online, os cultos que são realizados nos lares. Eu fico vendo, eu consigo enxergar o cuidado de Deus ali. Não importa quanto tempo passe, Deus, Ele sempre vai criar uma maneira de cuidar do seu povo, de cuidar da sua igreja. Ele sempre vai criar uma forma de cuidar da sua igreja. Eu fiquei meditando nessa passagem, trazendo um pouquinho rapidamente, né, amados? Não importa o tempo que passe, não importa quantas gerações se passem, o Senhor vai sempre cuidar da igreja dele. E eu me lembrava desse livro, lendo, relendo, buscando compreensão no Senhor, buscando direção do Espírito Santo e vendo toda essa história, todo esse cenário maravilhoso aqui, dessa visão que João teve. É um livro que foi escrito para consolar, para edificar, trazer exortação. E eu fiquei meditando que a cada época, a cada necessidade da igreja, Deus ele arruma uma forma, Ele age de uma maneira para se manifestar, e nós podemos compreender que ali há o cuidado de Deus. E eu fiquei meditando, amado, as igrejas da Ásia, onde João começou a escrever as igrejas, onde o Senhor usou dessa maneira para levar conforto, levar consolo às igrejas, trazer exortação. O Senhor, Ele sempre trabalha de uma forma protetora da igreja dele. A igreja de Cristo nunca vai estar abandonada, nós nunca vamos estar abandonados. Não importa as informações, as notícias que a gente ouve, nunca vamos estar abandonados, nunca vamos estar abandonados pelo Senhor. O Senhor, Ele vai sempre estrategiar uma maneira para poder cuidar da igreja, para poder levar a nós o consolo, levar a igreja dele a direção, fortalecimento. Ele vai sempre arrumar uma maneira de falar com a igreja dele. E eu meditava nesse capítulo aqui, nesse versículo. Eu ficava meditando, amados, que João, ele tem essa visão são referentes a Isaías. Isaías também teve uma visão do trono. Esse rolo, Daniel viu, Ezequiel viu esse rolo. Nós temos algumas referências que vai trazer a esse rolo que era escrito, como diz a palavra de Deus, que estava escrito por dentro e por fora. E ele tinha os seus 7 selos. Os selos antigamente ele representava exclusividade, ele representava diretamente a quem poderia mexer naquele livro, a quem direcionava aquele livro, aquela mensagem. Quando os comandantes de guerra recebiam a mensagem de algum rei, ele lia a parte que interessava a ele, que era interessada a ele, mas a outra parte chegaria ao destino da pessoa que receberia aquele rolo, e ela era a única pessoa que poderia abrir aquele rolo por completo. E eu fiquei meditando aqui, meus amados, que João chorava. João chorava. A palavra de Deus diz que João chorava e se lamentava e perguntava: quem é digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos? E eu fiquei, amados, meditando nessa palavra. O Senhor, nosso Deus poderoso, Ele estrategou desde o Antigo Testamento como cuidar da sua igreja, como cuidar do seu povo. E eu fiquei, amados, não vou entrar muito, porque o tempo não permite nós viajarmos muito nessa palavra, mas você pode ler da sua casa, você pode, no capítulo 5 de Apocalipse, você vai entender um pouquinho aqui o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como o Senhor veio como oferta, como cordeiro, para morrer, para se entregar por amor à humanidade. E eu fiquei, amados, viajando a palavra e entendendo o grande amor de Deus pelas nossas vidas, o grande amor do Senhor pelas nossas vidas. E eu fiquei viajando nessa mensagem, pensando comigo, um Deus todo-poderoso, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que foi revelado pelos profetas, que foi anunciado no Antigo Testamento, falando do Messias, falando desse Jesus.
um Deus todo-poderoso que cuidou de trazer de volta, de trazer a nossa vida novamente de volta para Ele, que cuidou para que todos tivessem acesso ao trono da graça, para que todos tivessem acesso à salvação, cuidou para que todos tivessem acesso à salvação em Cristo Jesus. E eu fiquei pensando, amado, um Deus todo-poderoso de salvar. O cuidado de Deus, ele começa há muitos anos atrás. O Senhor começa a cuidar da igreja dele. O cuidado de Deus, ele passa de geração em geração. O cuidado de Deus, ele se estende para que nós possamos receber a salvação. E eu fiquei pensando, amado, um Deus todo-poderoso que cuidou de enviar o seu Filho, que cuidou de enviar Jesus para que todos tivessem acesso à sua presença, à sua glória. Porque não é mérito nosso, a salvação é algo de Deus, a salvação é um mérito da cruz, é um mérito de um Cristo, é um mérito de um Jesus que se entregou. Não é nosso, não é algo nosso, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E essa graça se estende a todos, não tem barreira, não tem limites. Ele se entregou por amor a todos. Há muitas das vezes, amados, a gente ouve até pessoas que a gente conhece falar, mas eu não tenho direito. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi isso, eu cometi aquilo. Eu não tenho direito, para mim não pode ser. Muito pelo contrário. Para você a salvação também está acessa. Você também tem acesso à salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus é um direito de todos. Foi algo que o próprio Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. A gente fica, amados, muitas das vezes nos entristecemos muito quando nós paramos para ouvir pregações, mensagens, aonde nós ouvimos dizer que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. E muitas das vezes alguém usa essa palavra para dizer que Jesus conquistou casa, que Jesus conquistou carro, que Jesus conquistou dinheiro. Jesus não conquistou nada disso, amado. Jesus conquistou as nossas vidas. Ele comprou com o teu sangue as nossas vidas. Fomos comprados por um preço de sangue. Fomos comprados por um preço de sangue. E esse sangue foi o sangue de Jesus. E eu fico vendo, amado, o cuidado de Deus, como Ele se estende. Como Ele se estende. Estamos vivendo um tempo em que a preocupação, o medo tem tomado os nossos corações. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor tem sido fiel à sua palavra. E Ele vai se encarregar de cumprir tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele planejou, todos os seus desígnios vão se cumprir. Nada vai deixar de se cumprir, nada passa diante dos olhos do Senhor. Não tem nada que o nosso Deus não tenha conhecimento. Não tem nada que o nosso Deus não possa ver. Todas as coisas passam diante dele. E todas as coisas ele tem o domínio. Todas as coisas ele tem o controle. As nossas vidas estão no controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós podemos até muitas das vezes nos preocuparmos com as coisas deste mundo, com as preocupações comuns, faz parte da nossa vida. Nós nos preocupamos enquanto vivemos aqui, nós vamos passar por aflições, vamos passar por medos, faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza se preocuparmos com as coisas deste mundo. Mas o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida da igreja, Ele cuida do seu povo. Ele cuida de todos aqueles que se achegam a Ele. Ainda que você não tenha aceitado Jesus, ainda que você não tenha recebido Jesus como seu Salvador, como eu disse aqui, nós fomos comprados por um preço de sangue. E esse preço de sangue não é um preço aonde pode ser negociado. Aonde você pode ter uma condição. Ah, mas eu tenho que ser dessa forma, porque dessa forma Jesus vai me aceitar. Não. Ele vai te aceitar da maneira que você se encontra.
A transformação do Senhor na sua vida virá mediante o seu caminhar na presença de Deus. Ele tem sim uma oportunidade para todos. A porta está aberta, a porta da graça está aberta para todos aqueles que se achegarem ao Senhor. Não tem um limite, não tem uma barreira que possa impedir. Nada pode impedir alguém de se achegar ao Senhor. Não tem um limite eu tenho que ser de tal maneira para Jesus me aceitar. Não. Jesus vai te aceitar porque a sua vida foi comprada com preço de sangue. Aqui no capítulo 10, louvado seja Deus. Só me encontrar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 9 diz assim: entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação. Com o sangue de Jesus recebemos o direito da salvação. Com o sangue dele, ele comprou. Desde o momento em que você aceita Jesus, desde o momento em que você se rende ao Senhor, você está aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você está admitindo o sacrifício de Jesus. Você está aceitando o favor do Senhor. Não há limite, ele comprou. Essa compra foi feita com o sangue dele. Recebemos o direito à vida eterna. Recebemos o direito à reconciliação com o Pai através do sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele veio, ele foi enviado de Deus. Ele nasceu de uma mulher virgem. O Senhor Jesus, ele se entregou por amor à humanidade. Amados, eu quero trazer isso à memória, porque isso é muito importante. Muitas das vezes nós nos preocupamos com coisas que não nos levam à salvação. Mas essa preocupação aqui te levará a uma vida eterna com o Senhor. Ele comprou com o sangue dele. Ele comprou com o sangue dele todo mundo. Todos têm direito à salvação. Não tem um limite que te impeça de se achegar a Jesus. O cuidado do Senhor com a igreja dele, como eu disse antes, se estende. Ele cuida do povo dele de uma maneira especial. Não estamos abandonados. Essa mensagem, meus queridos, é para aqueles que já estão na presença do Senhor. Nós não estamos abandonados. Não se preocupe com os sinais que vocês têm visto. Não se preocupe com informações que têm chegado. Não se preocupe com coisas que ainda vão acontecer, que ainda não aconteceram. Não se preocupe com o seu dia de amanhã. O Senhor, ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Foi cantado aqui hoje. Ele tem o domínio de todas as coisas. Nada passa longe dos seus olhos. Nada passa diante dele que ele não possa ver. Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor, ele ama a sua igreja. Ele ama o seu povo. E de uma maneira muito especial, ele cuida da igreja dele. Ele cuidou das igrejas que o João escreveu. Ele cuidou das igrejas da Ásia. Ele cuidou de toda aquela igreja. Cada igreja recebeu uma carta segundo o contexto dela. Cada igreja entendeu a informação. Cada igreja recebeu a mensagem. Cada igreja recebeu e entendeu aquilo que o Senhor quer, que o Senhor mandou, que o Senhor falou por meio daquelas cartas. O Senhor, ele tem um cuidado especial com o povo dele. Não estamos abandonados. Não se desespere. Não deixe que o medo tome o seu coração. Confie na palavra de Deus. Se fortifica na palavra de Deus. Estamos ainda nesse mundo e vamos passar por algumas coisas. Algumas coisas ainda vão se cumprir. Não devemos, amados, nos assustarmos, ficarmos apreensivos.
Muitas coisas ainda vão acontecer. E nós devemos edificar nossa fé no Senhor. Edificar nossa esperança no Senhor. Ah, irmã Ruth, é muito difícil fazer isso. Mas através da palavra de Deus, você vai conseguir edificar sua fé no Senhor. Através dessa carta maravilhosa que o Senhor tem nos deixado, você vai conseguir edificar sua fé no Senhor dia após dia. Através da palavra de Deus, nós vamos conseguir edificar nossa fé no Senhor. Através da sua palavra, unicamente a sua palavra. Se não buscarmos a palavra de Deus, amados, não vamos conseguir nos edificarmos em tempo de luta, em tempo de adversidade. Se não buscarmos no Senhor, não vamos conseguir mantermos-nos de pé diante do Senhor. Não vamos conseguir ficar de pé. Nós precisamos nos voltarmos para Deus. Todas as vezes que nós abrimos esse livro, nós somos edificados, somos fortalecidos por Ele. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós somos edificados. Amados, quando eu li essa palavra, eu me lembro na minha adolescência, quando eu orava com as minhas irmãs, a gente buscava na palavra de Deus se fortalecer no Senhor. E a gente trazia à memória aquelas coisas que pudessem nos dar uma visão do céu, uma visão da glória de Deus, uma visão da eternidade com Jesus. E a gente começava a meditar na sua palavra, a gente trazia capítulos aonde a gente pudesse lembrar de que tudo nesse mundo aqui é passageiro. Mas uma vida com o Senhor na eternidade, nós vamos viver com Cristo na eternidade, nada disso vai passar. A palavra dele diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não passa. O Senhor tem nos prometido voltar para buscar a sua igreja. E, amados, é um momento onde nós devemos fortalecer nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor, a cada dia da nossa vida nos fortalecer. Como, meus queridos? Lendo, meditando, buscando na palavra de Deus orientação. O nosso coração só vai ser fortalecido quando nós nos voltarmos para a palavra do Senhor. Quando nos voltarmos para a sua palavra e entender, amados, que não são os sinais, não são as informações que chegam até nós que tem que mover a nossa alma, mas sim tudo que está escrito na palavra de Deus. Se ele diz que passaríamos por tempos difíceis, que chegaria um tempo em que passaríamos por coisas que estão se cumprindo, coisas que ainda vão se cumprir. Amados, a palavra de Deus já tem nos falado isso. Nós não precisamos buscar nos jornais, não precisamos buscar nas informações que recebemos. Nós não precisamos, amada. A palavra de Deus, ela tem nos falado. Se edifique na palavra do Senhor, porque todas as vezes que nós nos edificamos na palavra de Deus, o resultado é edificante. Mas quando nós recebemos uma notícia, quando nós recebemos um vídeo, uma informação, aquilo nos abala, mexe com a gente, mexe com o nosso coração, pensando, meu Deus, o que será do amanhã? Mas aqui na palavra de Deus, amados, quem tem vida com Cristo, tem eternidade com Ele. Eu sei, meus queridos, que enquanto vivermos aqui, vamos passar por tribulação. E em nenhum momento desse período que passarmos aqui, o Senhor vai nos deixar. Ele tem nos prometido a sua presença, Ele tem nos garantido a sua presença. Ele está com a igreja até a consumação dos séculos. E através das nossas vidas, o Senhor vai resgatar outras vidas através da vida daqueles que servem ao Senhor. Através da vida daqueles que estão firmes na presença de Deus. Deus vai resgatar outras vidas. Porque o propósito de Deus é trazer para Ele, edificar. E através das nossas vidas, outras vidas se renderem aos pés do Senhor. Busque se edificar na palavra de Deus, porque nós somos canais do Senhor. Através das nossas vidas, Deus quer trabalhar. Através das nossas vidas, Deus quer agir. A igreja, amada, é um grande instrumento de Deus na face da terra. A igreja ora e Deus trabalha. A igreja se levanta e o Senhor age. Nós somos instrumentos de Deus. E é das nossas vidas que o Senhor está cuidando. Deus, Ele tem cuidado de nós.
Deus, Ele tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado da sua igreja. Meus queridos, Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você está firme na presença de Deus, se você tem compromisso com o Senhor tem compromisso com você. E se você ainda não se rendeu aos pés do Senhor, como a gente encontra, amado, nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos pessoas que a gente lida no nosso dia a dia, que estão afastados da presença de Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida, uma promessa de salvação. Deus tem uma vida eterna, Deus tem uma promessa de vida eterna para você. Talvez as tribulações, os medos tem te levado para longe do Senhor, mas nessa noite se volte para o Senhor. Esse Jesus aqui, que João vê na visão dele, que o único que foi digno de abrir o livro e desatar os selos, os 7 selos, foi Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Ele sim está te chamando nessa noite. Amados, Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Ele tem que ser o centro da igreja. Ele tem que ser o centro da pregação. No meio dele, quem vai salvar? Não há nenhum outro que possa salvar. Você não vai encontrar em nenhum outro a salvação, só na pessoa de Jesus Cristo. E como eu disse, meus queridos, aqueles que estão firmes na presença de Deus, se edifique-se mais ainda. Busque a presença do Senhor. Não olhe para as adversidades. Não olhe nem para um lado e nem para o outro. Mesmo aí na sua casa, tire o seu tempo com o Senhor. Busque na palavra dEle. A palavra do Senhor, ela é viva. No período em que você está lendo ela está agindo na sua vida. Ela está agindo na sua vida espiritual. Ela está agindo no seu coração. E o Senhor está te fortalecendo por meio dela. Ele cuida da igreja dele. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida dos seus servos. Nós não estamos abandonados. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem nos prometido. Ele nos prometeu Jesus para salvar a humanidade. E todo aquele que se aproxima do Senhor tem vida nele. O Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele tem cuidado da sua igreja. E a igreja de Cristo é cuidada por Ele. Todos os dias nós somos cuidados pelo Senhor. Mas, irmã Ruth, eu não consigo ver esse cuidado. Você só vai conseguir ver esse cuidado por meio da palavra. Se você não olhar para as outras coisas, não olhar para as adversidades, não olhar as informações que têm chegado até você, mas olhar para a palavra de Deus, o seu foco, o meu foco, tem que estar na palavra do Senhor. Amados, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor, Ele se compromete com as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da igreja dele. E o cuidado do Senhor, Ele se estende. Ele se estende de geração a geração. Hoje nós estamos aqui no século 21, vivendo o cuidado de Deus. É tudo que está acontecendo, tudo que está havendo nos tempos atuais. O Senhor já havia nos avisado, amados. Não se assuste, lê a palavra. Medite na palavra de Deus. Lê a palavra do Senhor. Chegaria um tempo que passaríamos por coisas como essa. Passaríamos por situações como essas, mas o Senhor não deixou de cuidar da sua igreja. Ele sempre cuidou da igreja dele. Como vamos entender isso? Buscando, orando, clamando, invocando o nome do Senhor. Como que eu vou viver a glória de Deus? É invocando a Ele, é voltando-se para Ele. Você quer ver a glória de Deus? Busque a sua presença. Quer sentir a Shekinah do Senhor? Busque a presença dele para a sua vida. É a única forma de você se manter conectado com Deus, é buscando a face dele, não olhando para nenhum lugar. Tenho aprendido isso com o Senhor. Como eu disse, meus amados, buscávamos sempre a maneira de estar fortalecendo a nossa fé no Senhor. Nós não devemos olhar para aquilo que traz tristeza. Como diz a palavra de Deus, eu quero trazer à memória
aquilo que pode me dar esperança. A palavra de Deus, ela nos dá esperança. Essa palavra aqui nos dá esperança de que esse mesmo Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Olha a promessa de Deus para nossas vidas. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. E aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, tem aí um convite aberto para a sua vida. Jesus está te chamando. Ele está te convidando, te convocando a fazer parte desse povo. Esse povo que um dia vai morar no céu com ele. Amados, nós nos preocupamos, queridos, mas a nossa preocupação verdadeiramente tem que estar no Senhor. Como vamos viver, como eu disse, vamos nos voltarmos para a presença de Deus. Vamos voltarmos para a palavra dele. Vamos nos voltarmos para ele. Ele sim tem a direção para nos dar. Amados, o Senhor, ele falou por meio de João para aquelas igrejas. Aquelas igrejas foram fortalecidas pelo Senhor, foram exortadas, foram edificadas, foram consoladas pelo Senhor. Amados, o Senhor, ele vai acompanhando as necessidades do povo dele. E cada tempo que passa surge uma necessidade nova. Mas na palavra de Deus nós vamos encontrar todo esse refúgio da parte de Deus. A cada tempo que passa vai surgindo a adversidade. A adversidade que mexe com toda a igreja, que mexe com todo o povo de Deus. Mas o Senhor, ele vem cuidando do seu povo. O Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, tem nos direcionado, e por meio dessa palavra aqui, Deus tem falado conosco. Vamos nos voltarmos para o Senhor. Muito em breve o Senhor vem buscar a igreja dele. A igreja de Cristo tem que estar pronta para se encontrar com ele. Amados, não tem outro evangelho, não tem outra palavra a ser pregada. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Parece uma mensagem difícil de ser entendido, mas para quem lê a Bíblia, para quem lê a palavra de Deus, compreende que os sinais estão se cumprindo e que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Nós sabemos o dia? Não. Sabemos a hora? Também não. Não sabemos a hora. Mas nós sabemos por meio da sua palavra que muito em breve o Senhor vem buscar a igreja dele e que nós devemos estarmos atentos a ele, atentos à sua palavra. Nós devemos estar com os nossos ouvidos espirituais, como diz o meu povo da roça, tinindo, para que quando o Senhor chamar o povo dele, eu possa estar atenta à voz de Jesus, atenta ao anúncio do Senhor, atenta à mensagem do Senhor, para que quando o Senhor chamar a sua igreja, eu não possa estar dispersa, preocupada com outras coisas. Amados, o Senhor, ele cuida das nossas vidas. Se a grande preocupação da sua vida hoje for as coisas materiais, o Senhor, ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do seu povo. Deus, ele usa pessoas para cuidar de pessoas. Deus usa a vida para cuidar de vidas. Deus, ele tem trabalhado. Deus, ele tem uma preocupação geral com toda a humanidade, não só com os crentes, não. Deus, ele tem uma preocupação de que aqueles que ainda não se renderam, se rendam aos seus pés. Se renda à sua vontade, reconheça a sua glória, reconheça o seu sacrifício na cruz do Calvário e se renda a Ele. Amado, eu não acredito na predestinação, mas eu acredito que Deus, ele tem um propósito sobre cada vida. E se você der ouvido à voz do Senhor, você vai se tornar um salvo em Jesus Cristo. E logo um salvo em Jesus Cristo, você vai se tornar um cidadão do céu. Não há uma regra diante de Deus para nossas vidas, amados. A palavra de Deus diz aqui mesmo em Apocalipse: se ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não endurecemos os nossos corações para a voz do Senhor. Eu conversava com uma amiga minha e ela se encontrava em dificuldade de se render ao Senhor. E eu falei para ela: se renda ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Se renda ao Senhor com o que você tem. Você não precisa de muita coisa. Se renda. Simplesmente se renda a Ele. Deixa que Ele tome o domínio da sua vida. Ela entendeu a mensagem. Se renda ao Senhor. Porque Jesus, ele tem uma preocupação com toda a humanidade.
Seria muito egoísmo da minha parte dizer que Jesus só se preocupa com os crentes. Não. Jesus se preocupa com aqueles que ainda não se renderam a Ele. A preocupação dele é que você se renda também à sua vontade. Porque o mesmo plano, o mesmo projeto que Ele tem para os crentes, Ele tem para a sua vida, Ele tem para a humanidade. Ele ama a todos, não tem uma exceção diante de Deus. Ele ama a todos. Esse sacrifício aqui foi para que todos nós tivéssemos direito à salvação em Cristo Jesus. Ele nos comprou com o teu sangue. Eu quero dizer para você que ainda não aceitou Jesus, você foi comprado com preço de sangue. Essa salvação aqui está aberta a você também. Não tem um limite para o Senhor. Ele não é um Deus que faz diferença entre uma pessoa e outra. Para Deus não tem o melhor, não tem o mais rico, mais pobre. Para Ele todos têm valor. Todos temos o valor diante dEle. Todos nós temos valor perante o Senhor. E a maneira que o Senhor nos olha, Ele olha para nossas vidas de uma forma especial, de uma forma diferente. Ele entende a característica de cada ser humano. Ele sabe a maneira que vai falar com cada um de nós. Se você está com medo, o Senhor, Ele tem uma palavra para você. Se você está preocupado, Deus tem uma palavra para você. Eu ouvi um testemunho ontem, quando aquele jovem ele disse que ele tinha dúvidas, coisas que ele tinha dentro dele e que ele não conseguia expressar. Mas quando a presença de Deus se manifestou, o Senhor respondeu todos os seus questionamentos. O Senhor tinha resposta para ele. Por meio da sua palavra, Deus tinha resposta. Ele perguntava, para que eu existo? Para onde eu vou? Mas a palavra de Deus tem resposta. E o Senhor respondeu para ele todos os seus questionamentos. A resposta estava em Deus para a vida dele. Ele se perguntava por que esse vazio tão grande. E o Senhor respondeu a ele o porquê daquele vazio. Talvez seja o vazio que você tem no seu coração. E o Senhor disse para ele, esse vazio é a minha ausência, é a minha falta. E ele entendeu que aquele vazio, ninguém poderia suprir aquele vazio. Ele entendeu que só Jesus poderia suprir aquele vazio e que ninguém poderia suprir. Somente Jesus. Ele entendeu aquela mensagem, que só Jesus poderia suprir as necessidades da sua alma, as perguntas, questionamento, o porquê da minha existência. Eram as perguntas que estavam no coração daquele jovem. Mas o Senhor se manifestou a ele e respondeu a ele todas aquelas perguntas. Quem vai te dar essas respostas? Jesus tem essas respostas para você. Ele tem a resposta que você precisa. A resposta que Ele tem nos dado, que tem dado à sua igreja, Ele tem para você também essa resposta. Eu te convido nessa noite a se render ao Senhor, a se render a esse Jesus. Nós queremos dividir com você essa paz que excede todo entendimento, que é a paz de Jesus. E ele diz que quando a presença do Senhor se manifestou a ele, a primeira coisa que ele sentiu foi a paz. A primeira coisa que ele sentiu foi a paz que só Jesus pode dar. Paz essa que o mundo não tem para te oferecer. Ele disse que foi a primeira coisa que ele sentiu. Ele disse que aquela paz tomou todo o ser dele. E ele entendeu que aquilo sim era felicidade. Aquela paz era a vida que ele tanto procurava e não encontrava em nenhum lugar a paz que Jesus pode dar. Aqui a palavra de Deus, ela diz aqui em João, no capítulo 5, no versículo 4, João diz, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um ancião me disse, não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Louvado seja Deus, o destino da sua vida, de toda a humanidade, está nas mãos de Jesus. Só Ele tem o destino de toda a humanidade. Toda a humanidade, a vida de todo ser humano está nas mãos de Jesus. Só Ele sabe. Ninguém sabe, somente Ele sabe. Por isso, meus amados, eu quero dizer para você, Deus tem cuidado, Deus tem paz,
Deus, Ele tem a alegria. Deus, Ele tem a paz para nossas vidas. Eu quero dizer para aqueles nossos irmãos que estão ao alcance das nossas vozes, não se deixe se atribular. Vença em Cristo Jesus. Vença na palavra, buscando, orando, buscando no Senhor. Essa é a mensagem de Deus que eu quero deixar para os nossos corações nessa noite. O Senhor, todavia, já tem falado comigo. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, quem quiser, medite na palavra. Leia esse capítulo todo, para você compreender todo o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, aonde Ele se entregou ao leão da tribo de Judá, raiz de Davi, títulos messiânicos que Jesus recebeu. Seja o nome do Senhor. Meus amados, busque na palavra de Deus. Busque na palavra do Senhor se fortalecer. Efésios vai dizer que nós devemos nos revestirmos de toda a armadura de Deus. As cartas escritas à igreja da Ásia era para que a igreja pudesse ser fortalecida no Senhor, preparar ela para o tempo vindouro daquela época. O Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado com a sua igreja. Quanto tempo Deus tem avisado, amados? Quanto tempo Deus tem falado? Quantas vezes o Senhor vai precisar falar ainda? Para que possamos compreender que o Senhor tem cuidado da sua igreja. O Senhor tem nos avisado. O Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra. A mensagem que eu deixo para você e para mim nessa noite: vamos meditar, vamos buscar mais na palavra de Deus. Não é ler um livro, amado, como se estivesse lendo um livro qualquer, não. É ler a palavra de Deus de uma forma de alimento, de fortalecimento. Leia essa carta que o Senhor deixou para nós. Leia de uma forma com sede, com fome de sentir a presença de Deus. Leia com desejo de ver a glória de Deus. Leia com vontade de entender quais são os preceitos de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus tem tudo isso. Leia, medite na palavra do Senhor. Talvez o nosso tempo corrido hoje, graças a Deus, assim, em termos, né, graças a Deus, não é nada disso. Mas assim, temos um pouquinho de tempo para meditarmos mais na palavra, né, amados? Temos um pouquinho de tempo. Algumas pessoas estão ainda no seu ritmo normal, mas tem pessoas que estão em casa, né, não estão trabalhando, mas nós temos tempo para meditar na palavra de Deus. A verdade é, meus queridos, que quando nós queremos ler, quando nós queremos buscar entendimento do Senhor, a gente lê a todo tempo, no ônibus, no carro, no horáriozinho do almoço, até mesmo quando a gente vai no banheiro, a gente lê, a gente busca a presença do Senhor. Acontece muito isso. E diversas vezes, em lugares onde eu trabalhava, eu não tinha como ter um lugar reservado para poder orar, para poder ler um versículo da palavra de Deus. Eu corria um pouquinho no banheiro e ali eu lia, me alimentava da palavra de Deus. É essa palavra que vai encher o seu coração de esperança. É essa palavra que vai encher o seu coração de fé. É essa palavra que vai te edificar, que vai fortalecer a sua vida no Senhor. É essa palavra aqui. Não busque em outros livros. Não que você não possa usar como comparações, para te ajudar na compreensão. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para você, meus queridos, busque em primeiro lugar a palavra de Deus. O Senhor deixou por algum objetivo. O Senhor tem escrito essas cartas. O Senhor tem deixado para nós a palavra dele, porque ele tem um propósito. E o propósito é esse: revelar para todos nós a sua grandeza, revelar para todos nós aquilo que ainda vai acontecer. E ainda, meus queridos, que nós não obtemos a resposta de tudo, o nosso coração vai se encontrar em paz, vai se encontrar fortalecidos no Senhor. O nosso coração vai se encontrar edificado na presença de Deus. Eu quero deixar essa palavra aqui, que Deus possa falar ao coração de todos, continuar falando ao coração de todos aqueles que estão ao alcance das nossas vozes. Todos aqueles que pararam, tiraram um tempinho para meditar na palavra de Deus.
os irmãos que estão aqui no cenário, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus por essa noite, creio na palavra de Deus, é o conselho que eu dou, leia a palavra do Senhor, busque no Senhor, busque na palavra de Deus a edificação, busque na palavra de Deus a compreensão. Somente Jesus tem a salvação para a sua vida. Somente Jesus tem as respostas para a sua vida. Somente Jesus. Tanto aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, como aqueles que já se encontram na presença de Deus, como nós que já estamos na presença do Senhor. Somente na palavra de Deus vamos encontrar as respostas. Somente Jesus tem as respostas para a sua vida. As angústias, as tristezas da sua vida, você vai encontrar respostas aqui na palavra de Deus. Só Jesus tem a resposta. Só Ele tem a resposta para a nossa vida. Como eu disse desse jovem aí, só Jesus pode responder os questionamentos da sua alma, as aflições, os medos, para onde eu vou, de que forma, para que a minha existência. Jesus tinha todas as respostas para ele, porque ele sim foi digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele abriu o livro, meus queridos, porque ele morreu e ressuscitou de dentre os mortos. E ele tinha sim, aqui no capítulo 9 diz assim, e entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações. Para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Deus, Ele fala, amados, meus queridos. Deixa aqui uma mensagem que eu quero transmitir através da compreensão que o Senhor me deu, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor e para aqueles que estão na presença de Deus. Não se deixe abater. Eu tenho certeza que você vai encontrar na palavra de Deus a força que você precisa para continuar a sua caminhada. O Senhor, Ele tem um combustível para a nossa vida. Ele sim tem tudo aquilo que nós precisamos para que possamos seguir firme até a vinda de Jesus. E Ele está voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Graças a Deus. Quero estar passando para o irmão Augusto. Louvado seja Deus. Quando eu não estou rindo, eu estou chorando. Então, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Nós te louvamos, Jesus, por tudo. Graças a Deus. Bom, glória a Deus aí pela palavra, né, que nós ouvimos nessa noite. E dizer para todos vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, você que é servo do Senhor, que já aceitou Jesus como Salvador, você que está afastado, você que ainda não confessou o Senhor como Salvador, você hoje recebeu uma carta em suas mãos. E nessa carta está escrita o seu nome. E de repente você pode até dizer assim: olha, mas eu não sou digno de estar louvando ao Senhor, eu não sou digno de pegar a Bíblia para ler, eu não sou digno de aceitar Jesus como Salvador. Eu posso dizer para vocês que eu não sou digno de estar aqui, mas para a honra e a glória do Senhor estou aqui, e pela graça do Senhor estou aqui. Então, você tem essa carta em suas mãos e está o seu nome. Ela foi para você, e só você pode abrir essa carta e olhar o seu nome, e de repente você vai falar assim, e nessa carta vai estar escrito assim, que não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor que te escolheu. Por isso eu quero pedir a você que recebeu essa palavra como uma carta, para que você abra como igreja do Senhor, para que você, se você que está afastado, quer aceitar Jesus, você pode nos ligar e dizer: eu quero voltar para o Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Ou você mesmo que já faz parte da igreja, já aceitou Jesus como Salvador da sua vida e se encontra fraco espiritualmente, você também recebeu uma carta que está escrito o seu nome.
Você não precisa abrir um livro, mas você só tem que abrir essa carta. E essa carta você vai abrir com suas atitudes, com o seu coração. E dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso aceitar o Senhor como meu Salvador. Eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Então, essa carta está o seu nome. E só você pode abrir. E eu quero orar por você nessa noite. E eu vou orar junto com essa caixa que tem os pedidos de oração. E orar para que você receba Jesus como Salvador da tua vida. E que o Espírito Santo de Deus, ele faça uma grande morada na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar em suas santas mãos cada pessoa, Senhor nosso Deus, que recebeu essa carta e que está escrito o seu nome. Pessoas que estão afastadas da tua presença, que acham que não tem como mais voltar para a tua casa, porque a sua família de repente te acusa, vizinhos te acusam, até o próprio inimigo. Mas o Senhor é o nosso Deus. E pelo poder que é no seu santo nome, eu peço ao Senhor que o Senhor encha, Senhor, o coração deste homem e dessa mulher de fé, para que abra essa carta, Senhor, e diga: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Em nome de Jesus, Senhor, quebra todas as barreiras, quebra todas as dificuldades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajude que essa pessoa abra a carta, Senhor, para que ela possa ter a sua salvação. Senhor, essa pessoa que se encontra afastada da tua presença, mas que ainda, Senhor, ainda pensa em voltar, mesmo assim, essas pessoas que não têm esse pensamento, mas que o teu Espírito Santo tem o poder para mudar o pensamento, para tocar no mais profundo da alma e do Espírito. Toca nesta vida, nesta noite, faça com que essa pessoa abra essa carta e veja que o nome dela está escrito, e em nome do nosso Senhor, salva essas vidas em nome de Jesus. Todos que se encontram, que aceitou o Senhor como Salvador, que já serve ao Senhor, e nesse momento de adversidade, nesse momento de dificuldade, se encontra fraco, abatido, sem esperança, eu quero pedir ao Senhor Deus: derrama a tua glória sobre o teu servo e sobre a tua serva, manifesta o seu poder sobre cada um em nome de Jesus, e traga a esperança para essa vida. Desperta em nome de Jesus, Senhor, para a honra e tua glória. Aleluia. Senhor meu Deus, eu quero orar por cada pedido nessa caixa de oração. Em nome de Jesus, causa na justiça, Senhor, cura, Senhor, transformação de vida, libertação de vício, do alcoolismo, das drogas, da prostituição, de jogos. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós entregamos esse pedido em suas santas mãos, e peço, não em meu nome, Deus, mas em nome de Jesus, realiza um milagre sobre cada pedido e cura, liberta, transforma vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor, opera um milagre sobre cada vida. Meu amado, minha amada, abra essa carta, porque está escrito o seu nome, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abra, tome posse disso, e tome posse e acredite que o Senhor, Ele te chamou para te salvar, para te libertar, para te curar e para te dar a vida eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia nisso, meu amado, creia nisso, minha irmã. Eu quero dizer também para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, irmão, minha irmã, nós teremos o nosso culto aqui no domingo também. Estaremos aqui adorando ao Senhor. Quero pedir a vocês, continue nos assistindo, continue aí para receber a tua bênção. Mas eu quero pedir a vocês também para que na segunda-feira, às 17h30, vocês possam estar conectados conosco, para que vocês possam ouvir um pouco dos louvores. Vocês que de repente são mais novos, ouvir alguns louvores da nossa época. De repente você vai ouvir Álvaro Tito, Vitorino Silva, vai ouvir Gastão Martins, esses louvores assim, Cassiane,
De repente vocês não conhecem esse, mas J. Neto, esses cantores assim. Vai ter cantores aí também mais novos, né, para vocês poderem ouvir, coronia de louvor, tem também alguns louvores aí também, de vários cantores assim, reconhecidos de vocês, mas que já são louvores antigos, até a própria Batista de Lagoinha tem muitos louvores já antigos, e então você vai ouvir conosco, você que já ouviu vai relembrar, e você que nunca ouviu, você vai ver que como é maravilhoso, a letra dos louvores são totalmente profunda, né? Então eu quero pedir a vocês que estejam aí conectados conosco, e em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter a sua vida edificada por esses louvores, tá? Eu me lembro que nós cantamos muito um louvor durante muito tempo. Nós estávamos até aqui na igreja ainda de Boa Vista, da Cassiane, vou seguir, os passos de Jesus. A gente tinha terminado de fazer na igreja ainda, aí fomos para a parte de fora, né, cantando esse louvor, cantava demais esse louvor foi bênção na nossa vida. Então que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor com você, tá? Eu quero chamar o presbítero Carlos Henrique, e ele vai estar impetando a bênção e o culto vai estar encerrado em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Eu e João estavam combinando ali, a gente vai assistir a live junto, porque Augusto falou de uma opção de cantor aí que a gente nem conhece, né, João? Não é do nosso tempo não, é do tempo de Augusto, não é do nosso tempo não. A gente vai ficar junto só para, né, aprender um pouquinho. Mas vamos lá, vamos pedir a bênção que vai ser encerrado. Estenda suas mãos, que o amor que é em Deus, a graça salvadora que está em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação que emana do Santo Espírito de Deus esteja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado na face da terra. A igreja diz amém. E quem está com saudade do pastor Léo, domingo que vem ele está aqui de volta. Amém.